Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, que venho fazer um pequeno vídeo sobre o Sermão da Montanha. Cristo, ele após a eleição dos 12, após ele ter escolhido os 12 discípulos, ele desce do monte e vai se reunir com os discípulos. Porém, podemos ver duas linhas de explicação sobre o se reunir com os discípulos. Primeira linha, Mateus ele escreve no seu capítulo 5: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo sua boca os ensinava, dizendo. E aqui ele começava a ensinar os discípulos. Já em Lucas, capítulo 6, o Sermão da Montanha, versículo 17, e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima, e de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, e aqui ensinava os seus discípulos. Porém, Mateus, capítulo 5, descreve que Jesus subiu a um monte para ensinar os seus discípulos. Já em Lucas, diz que e descendo com eles, parou num lugar plano. Em Lucas, diz que Jesus ficou em um lugar plano para ensinar os discípulos. Aqui vemos duas vertentes, dois ensinamentos que confundem um com o outro. Será que Jesus subiu em um monte para ensinar? Ou Jesus se assentou em um lugar plano? Mas tem uma explicação para isso. Jesus veio aqui a ensinar os discípulos e fazer com que os discípulos não cancelasse a lei, mas as cumprisse, mas agora de modo mais rigoroso. Porque antes o adultério tinha que ter a prática. Hoje o adultério é só no pensamento. Se você pensar em cobiçar a mulher do próximo, você já adulterou. Se você enraivar o teu coração contra o teu irmão, você já está pecando contra o teu irmão. Porque antes você teria que praticar o homicídio. Agora, se você já tiver somente a raiva, enfurecer o teu coração, você já pratica o pecado contra o teu irmão. Mas Cristo, Mateus, ele descreve que Cristo subiu em um monte. E o que significa isso? Naquela época, aquele povo, quando se tratava em monte, trazia a memória daquele povo, Monte Sinai, lugar onde Moisés subiu e recebeu os mandamentos, as tábuas do mandamento, as tábuas da lei, que Deus entregou a Moisés. Moisés
Vocês sabem que é o libertador daquele povo. Moisés, ele foi o libertador. Tirou o povo do cativeiro do Egito e trouxe para a terra prometida. Mas, porém, agora estamos falando de Cristo. Cristo, Filho de Deus, que também é Deus. Ele vem a dar o seu mandamento, não cancelar a lei que Deus tinha dado a Moisés, mas trazer ela de forma mais rígida para a graça. Isso, irmãos, podemos entender que esse subir ao monte foi usado apenas para trazer à memória daquele povo a situação que estava acontecendo. Trazer aquele povo, despertar a curiosidade do que iria acontecer naquele local. Então, Mateus, ele diz que Cristo, vendo a multidão, subiu a um monte naquela região da Palestina. Dizer que aquilo era um monte é até meio que um equívoco, a maneira equivocada de falar. Mas isso foi usado de maneira estratégica. É claro que ali havia um pequeno relevo, porque a palavra também ela não pode mentir, não pode se retratar em cima de uma mentira. Mas aquele pequeno relevo não se poderia se dizer monte, mas sim um pequeno amontoado de terra. Mas a palavra monte foi para trazer a memória daquele povo, dizer que ali sairia um novo libertador, pois Moisés ele foi o libertador do povo do Egito, tirou o povo do cativeiro, e Cristo, ele é o libertador do mundo, que te tira do cativeiro do mundo, te tira da cadeia do mundo, aonde você está aprisionado no pecado. Ele veio para trazer salvação, trazer esta libertação. A palavra diz: se verdadeiramente fores livres, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Cristo, ele veio para isso, para te trazer libertação, para te libertar daquele local, daquele cativeiro que o mundo está te colocando, esse cativeiro de pecado, essa prisão pecaminosa que está te cegando, que não te deixa enxergar a glória do Pai. E Cristo, ele é este libertador. Portanto, com a morte de Cristo, ele diz ao povo que não nos deixaria órfãos, mas deixaria outro em seu lugar. E a palavra em grego de outro não se refere a outro qualquer, mas sim outro da mesma espécie, do mesmo tipo. E aqui a gente vê em grego que a palavra outro, ele vem dizendo não eretros, que eretros é outro, de outra espécie, de qualquer outra qualidade. Mas esse outro que se refere, está escrito alon. Alon, ele se refere da mesma qualidade, da mesma espécie. E Cristo, quando dizia, deixarei outro, era o Espírito Santo de Deus. Deus como ele, como o Pai. E o Espírito Santo de Deus, ele veio a testificar as coisas que Jesus fez e ensinou. E até hoje, irmãos, o Espírito Santo, ele se manifesta para os seus, trazendo a testificação, trazendo à memória todos os ensinamentos de Cristo. E devemos buscar a cada dia mais o conhecimento da palavra. Irmãos, isso foi um pequeno vídeo só para tirar essa pequena dúvida entre esse sermão da montanha, que em dois capítulos diferentes, em duas cartas diferentes, um
diz que ele sobe ao monte e outro diz que ele se assenta em um lugar plano. Mas o subir ao monte era apenas para trazer a curiosidade daquele povo, porque monte para aquele povo se referia Monte Sinai, trazia a memória do Monte Sinai. Irmãos, que Cristo possa abençoar cada um de vós. Grande é o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido Deus, nesse momento coloca a vida de cada pessoa em tuas mãos, meu Pai. Que o teu Espírito Santo possa falar ao coração e ao entendimento de cada um. Que eles possam entender que Cristo é o libertador que nos liberta, Pai, do cativeiro do pecado. Oh Deus, e o Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado. As nossas palavras, sem o mover do Espírito Santo, são apenas sermões, são apenas conselhos que não valem de nada, mas que a palavra que se refere, que vem ao povo com o poder do Espírito Santo, ela é como uma espada de dois gumes, que entra na separação dos ossos e da medula, que entra na divisão da alma e do espírito. Ela alcança onde ninguém alcança. O Espírito Santo de Deus, que tu possa estar alcançando o coração e o entendimento de cada um que está ouvindo essa oração. Que a tua provisão venha sobre cada um deles, que tu possa convencer eles do pecado, que eles possam ser transformados de dentro para fora, que eles possam receber a consciência, ter em mente que Cristo, ele é o único libertador, ele é o único caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele não há como ir ao Pai. Mas grande é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Eu creio que almas serão curadas, almas serão libertas, vidas serão arrancadas do cativeiro, do cativeiro onde Satanás tem colocado várias pessoas trancadas em lugares pecaminosos, nas suas mentes, nos seus corações, que se multiplicam em pecado, mas que Deus possa estar chegando com a tua provisão a cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa estar trazendo a consciência de cada um de vocês que é necessário buscar uma libertação, e esse libertador é Cristo. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida de cada um de vós que está ouvindo esta palavra, que está ouvindo esta oração, que haja libertação em tua vida, que haja transformação, que haja salvação, que entre a salvação na tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.